Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo Henrique, sou aluno do programa de pós-graduação, mestrado nacional em ensino de física, aqui pelo Polo 36, na Universidade Federal de Alagoas. E hoje iremos tratar do problema 7, proposto pelo professor Samuel em sala de aula, que trata da seguinte forma: considere um gás de elétrons livres em um recipiente de volume V. Discuta esse sistema do ponto de vista da termodinâmica. No entanto, antes de a gente se voltar propriamente para o problema, primeiro vamos ver do que se trata a termodinâmica. Na verdade, a termodinâmica ela trata justamente da relação que existe entre calor e trabalho. Calor e trabalho. Ou seja, de forma mais prática, na verdade a termodinâmica trata de métodos que consistem na transformação de energia térmica e energia de movimento. Só escrevendo aqui, energia térmica em energia de movimento. Porém, todo esse estudo se deu ao longo de um período muito famoso, muito conceitual na época, que foi a primeira Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII. Nessa época, todo o trabalho existente era feito pelos homens e pelos animais, que justamente nessa época esses trabalhos passaram a ser substituídos pelas máquinas. Então, tínhamos trabalho de homens e animais. E esses trabalhos, ao longo desse período, devido ao estudo da termodinâmica, os trabalhos que estavam associados aos homens e os animais, que eram feitos por eles, passou-se a ser substituído pelas famosas máquinas, que mais tarde receberam o nome de máquinas térmicas. Em geral, pelas máquinas. Então foi um longo período de estudos, de construção de princípios e leis, e foi justamente nesse mesmo período onde, devido a alguns estudos de alguns cientistas, foram compilados a dois princípios fundamentais, princípios ou leis fundamentais da termodinâmica, que ficaram conhecidos como primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Então, enunciando a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação de energia aplicada a um sistema termodinâmico.
Então, esse aí foi o primeiro esse aí foi o primeiro princípio compilado, determinado pelos estudiosos da época, o qual foi aplicado em alguns estudos acerca da modernidade, que foi justamente usado nas máquinas térmicas. E agora, enunciando a segunda lei, ou segundo princípio da termodinâmica, o qual nos mostra as limitações impostas pela natureza quando se transforma calor em trabalho. Então, o segundo princípio, ele já está remetido justamente aos princípios da termodinâmica, que é justamente associar calor e trabalho. Então, com essas duas leis, dentro da Revolução Industrial, foi justamente aí possível substituir todo o trabalho antigo, que era feito pelos homens e animais, pelas máquinas que posteriormente receberam o nome de máquinas térmicas. Então, são dois princípios fundamentais que são aplicáveis em qualquer situação de natureza. No entanto, é preciso fazer algumas ressalvas. É claro que existem também algumas situações na própria termodinâmica que são muito complexas. E aí, nesse caso, precisaremos fazer algumas considerações, algumas ponderações para que as duas leis possam ser aplicáveis de forma mais significativa e que a matemática fique mais aplicável, mais consistente. Então, agora, retomando o problema anterior, ou melhor, o problema propriamente dito, iremos aqui discutir esse gás de elétrons livres do ponto de vista termodinâmico. Também deixando bem claro para a gente aqui que essa análise termodinâmica vai estar associada a um sistema macro, devido à abordagem que a termodinâmica nos permite. É claro que também daqui a pouco, como veremos, iremos fazer algumas ponderações, ou seja, algumas condições de contorno para que o problema possa ser realizado de forma simples. Então, como a expressão já diz, gás de elétrons livres, podemos fazer a seguinte associação. O próprio termo gás de elétrons livres já irá nos trazer duas aproximações bem amplas e básicas. Gás, por quê? Pois os elétrons, nesse caso, não interagem entre si. Os elétrons não interagem entre si. Deixa eu ficar aqui para continuar. Nessa parte, não interagem entre si. Não interagem entre si. Aí vai continuar aqui nessa parte final. Cada elétron
é como se fosse uma partícula independente que se movimenta de forma não correlacionada com os demais. Essa primeira consideração é justamente para mostrar o fato dele ser um gás. Pronto, ficou boa essa parte. Agora eu vou só escrever o que eu falei. Não precisa escrever não. Abreviei, elétron, abreviei. Pronto, ficou massa aí. Essa do gás. Pronto, agora a outra parte vai ficar bacana. E a outra consideração, são livres. Por que são livres? São livres pois não estão sob nenhum potencial Deixa eu repetir aqui. E a outra aproximação está associada ao fato de eles serem livres. São livres. Por que são livres? Pois não estão sob a ação de nenhum potencial externo ao sistema. Essa é a grande ideia. Então, com essas duas aproximações, dá para a gente associar o que o problema nos pede, que é estudar esses elétrons livres em um recipiente de volume V. Então, continuando nosso problema, inicialmente iremos fazer algumas considerações iniciais. A primeira é fazer o nosso elétron no estado fundamental, e para isso devemos ter a temperatura igual a 0 Kelvin. Isso aqui nos arremete o estado fundamental do elétron. E uma outra consideração que iremos fazer para completar aqui essa discussão é considerar N moléculas de partículas desse gás de elétrons livres em uma caixa de volume V, que é proposto pelo problema. E no nosso caso, iremos considerar uma caixa cúbica de lado L. Então está aqui uma caixa cúbica de dimensão L. Nesse caso, o seu volume vai ser dado por L ao cubo. Ou podemos também escrever esta expressão da seguinte forma: L igual a raiz cúbica de V. Ainda podemos escrever da seguinte forma: L pode ser escrito desta forma aqui. E em relação a essas condições de contorno, espera-se que a escolha mais física possível para essa configuração é fazer justamente a função de onda nula, ou seja, Psi igual a zero. Daqui a pouco iremos ver o porquê essa condição de contorno está associada a essa configuração. Nesse caso, é porque iremos associar apenas a energia cinética dentro, ou melhor, confinada na caixa para um elétron. E nesse caso, consequência dessa escolha, iremos adotar a Hamiltoniana para esse sistema configurado em um elétron. Então, a Hamiltoniana de configuração para um elétron pode ser escrita da seguinte forma: onde P é o momento linear
do elétron e o termo P ao quadrado pode ser dado por esta equação aqui abaixo, que é o H cortado. Vamos chamar isso aqui de equação 1 e equação 2. Esse P ao quadrado, que é o momento linear, é H cortado multiplicado pelo Laplaciano. Então, substituindo 2 em 1, a Hamiltoniana do sistema, ou melhor, do elétron, fica da seguinte forma. H cortado Laplaciano sobre 2m. Onde podemos escrever para o H cortado, H sobre 2π, onde esse H aqui é justamente a constante de Planck. Então, dá para se perceber que já estamos adentrando um pouco aqui em física moderna, alguns aspectos da mecânica quântica. Então, em decorrência desse fato, temos uma configurações das autofunções das ondas planas, que é dada da seguinte forma. Vamos chamar de equação 3 para essa configuração. Onde, associado a esse alto valor dessa onda plana para o elétron, também temos um alto valor que é dado pela seguinte equação. Epsilon de K igual H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m. Vamos chamar isso aqui de equação 4. Nesse caso, o nosso K é justamente cada ponto na configuração da rede do elétron no interior da caixa de volume V. Um ponto interessante é que o fator 1 sobre raiz quadrada de V da equação 3, que é a autofunção da onda plana do elétron, esse fator aqui é ele que garante que a probabilidade de se encontrar um elétron em qualquer ponto da caixa de volume V seja igual a 1. Consequentemente, a partir da autofunção e do alto valor, temos o que chamamos de densidade de probabilidade. Então, é justamente essa densidade de probabilidade que vai estar associado ao fato de se encontrar um elétron. Para finalizar nossas contas, iremos falar da densidade de probabilidade de se encontrar um elétron em qualquer ponto da caixa citada de volume V, que é dada por esse fator daqui. Então, se integrarmos em toda a caixa o volume em relação a essa função de probabilidade, ou melhor, essa densidade de probabilidade, essa equação aqui finaliza nossas contas. Então, podemos perceber que existem várias aplicações desse tipo de... Então, podemos perceber que esse problema, né, ele associa várias aplicabilidades, tanto no eletromagnetismo, na mecânica quântica, na física estatística. Então, existem várias possibilidades. O nosso problema, ele também nos permite várias ramificações de solução. No nosso caso, preferimos abordar por este sistema, que também é uma possibilidade de resolução. Espero que tenha ficado pelo menos compreensível, e quero também aqui já deixar salientar a dificuldade que estamos tendo. Marcos Fábio está me ajudando a filmar e logo após eu iria ajudar também. No entanto, acabou de faltar energia aqui na universidade e esse finalzinho ficou um pouco complicado, mas espero que tenha dado para concluir direitinho. Obrigado
e até a próxima videoaula.